Essa é a previsão para sábado e domingo, 14 e 15 de fevereiro de 2026, e as cartas mostram o seguinte: aqui nas finanças nós temos o As de Copas, então nesse final de semana o cálice transborda. Vai ser aquele final de semana incrível, maravilhoso, dias de glória, pois inclusive é um final de semana em que podemos sentir a ajuda da providência divina, onde nós percebemos que a nossa fé alimenta as nossas esperanças e isso, consequentemente, se reflete nos resultados das nossas finanças. Por exemplo, se nós temos uma fé, uma esperança que nos mantém ativos e principalmente continuando em frente, seguindo em frente, é exatamente essa a causa das consequências positivas, porque se uma pessoa não acredita, não confia, obviamente a pessoa não vai seguir em frente, não vai continuar, porque uma pessoa não vai ter motivos para seguir em frente, para continuar fazendo algo se ela não acredita naquilo ali, se ela não tem fé. Então, esse final de semana é um final de semana em que você vai perceber o quanto lidar com as situações financeiras de uma forma calma e tentar administrar com paz, assim, né? Tentar resolver as coisas justamente pela própria confiança, porque a fé, a esperança de que vai dar certo, ela justamente é aquilo que ajuda a resolver as coisas, porque, veja bem, aqui com As de Copas, existe essa tendência, essa confiança onde há justamente essa confiança que traz a paz, que traz a fé, né? Quando me coloco em espaço de confiança, eu permito que meu coração se tranquilize, porque eu confio que vai dar tudo certo. No fundo do meu âmago, do meu coração, eu confio que está tudo certo. Então, essa paz que vem desse estado de ânimo, de humor, permite que nós possamos resolver tudo com mais calma. Entende? Então, às vezes pode parecer, inclusive, que a providência divina esteja ajudando, mas na verdade, se a gente vai perceber, é justamente a nossa capacidade de seguir adiante, de acreditarmos, de termos fé, e essa fé dá frutos em questões visíveis, né, no caso, assim, em relação aos recursos financeiros aqui. Então, justamente é por isso que muitas vezes nós precisamos dessa calma, justamente seja para resolver alguma situação ou para administrar algum momento, ou principalmente para agir aqui em algum passo que possamos dar nas finanças nesse final de semana. Inclusive, é um final de semana que pode trazer algum bônus inesperado, algo que você recebe, uma gorjeta, algum recurso que pode chegar de uma forma alegre e principalmente positiva. Então, não vai ser aquele recurso que você vai ganhar e talvez vai gastar assim, sabe? Não, vai ser algo que vai te ajudar, inclusive, vai ser algo que pode ser útil, que pode algum recurso que pode realmente te deixar feliz, tá? Aí aqui, inclusive, a gente pode perceber que a energia desse final de semana mudou bastante da energia de sexta-feira. Se vocês forem, não sei se vocês ouviram a previsão de sexta-feira, mas muda um pouco positivamente, justamente, né? Aí aqui nós chegamos na área do trabalho, no campo profissional, temos o Seis de Bastos, que traz novamente, assim como na quarta-feira. E nós temos aqui essa possibilidade de destaque, de reconhecimento, no nosso trabalho, seja com equipe, seja com colegas, seja com clientes, você pode se sobressair pelas suas atitudes, você pode acabar influenciando positivamente as pessoas, motivando positivamente as pessoas ao seu redor e as pessoas que te assistem, que te acompanham, né? Porque às vezes pode ser que você nem tenha muitas interações físicas e presenciais, assim, então pode ser online também, algo que você postou e motivou alguém no trabalho, que de repente deu uma ideia para alguém, deu uma inspiração para alguém, pode ser que você justamente possa servir de inspiração para as pessoas e de exemplo também. Então, é um dia que dá para você perceber assim, ó, quanto que certas influências
de fato, elas podem motivar, podem incentivar, né, alguém, e pode ser que você também se inspire em alguém, pode ser que você veja algum colega ou algum profissional que trabalha na mesma área que você, né, um colega de profissão ou um colega de trabalho mesmo, que esteja fazendo algo ali que essa atividade que a pessoa faz ali te incentiva de certa forma, te motiva, te inspira, sabe? Então, pode surgir também uma boa notícia que venha a te beneficiar, tá? Pode surgir uma situação assim, ó, de alguma notícia bacana que vai te incentivar. Você estava no emprego pensando, meu Deus, eu não sei como que vai ser como que vão ser as metas, como que está sendo o meu desempenho, e aí nesse dia talvez você receba até um feedback, né, um retorno de que você está indo muito bem e tudo mais, sabe? Que você percebe de fato que as coisas estão fluindo bem. E aqui também é importante perceber e refletir principalmente sobre essas situações onde talvez nós possamos ver alguma pessoa se destacando, né? Que como podemos ser nós que nos destacamos e inspiramos os outros nesse final de semana, pode ser que os outros também se destaquem e nos inspirem. Então, a forma que nós percebemos, recebemos e concebemos o sucesso do outro também vai nos trazer talvez alguma reflexão nesse sentido. A pergunta que você também pode fazer hoje é o seguinte: como que você reage quando alguém se destaca, quando alguém tem uma boa autoestima, quando alguém tem uma certa confiança, quando alguém tem uma certa, né, uma certa posição de destaque? Como que você lida com essas pessoas que estão em destaque? Porque isso aqui no Seis de Bastos vai falar muito sobre a forma que você vê a vitória, a conquista dos outros, e enfim. Se você vê com admiração, se você é o tipo de pessoa que consegue olhar para as pessoas e admirar o sucesso delas, admirar ali né, a, a- perceber assim que aquela conquista foi legítima, né? Isso fala muito sobre você. E se você talvez desmerece as pessoas, tem o costume de olhar para alguém e desmerecer, tem o costume de ver alguém se destacando e tentar achar algum defeito, algum ponto negativo, costuma ver as pessoas em posição de destaque, né? E talvez é sobre isso aí que o Seis de Bastos vai trazer justamente uma resposta. Porque é isso que fala justamente sobre como você vai conquistar as suas coisas. Sabe por quê? Porque o Seis de Bastos, ele também lembra o seguinte: se você não sabe aplaudir o outro, é muito difícil que você talvez tenha motivação para continuar fazendo as suas coisas. Sabe por quê? Geralmente, pode observar, presta atenção. As pessoas que incentivam os outros quase sempre são pessoas que também têm sucesso, que também motivam, que também inspiram. As pessoas que geralmente criticam e veem defeito e tal, geralmente são pessoas que estão frustradas e querem projetar a frustração nos outros. Então, o que que acontece, né? Quando você tá nesse estado mental de se sentir, talvez, né, inseguro e tudo mais, e não saber admirar outra pessoa, dificilmente você vai conseguir se destacar. Por quê? Porque talvez você vai ser aquela pessoa que precisa de aplausos, que precisa de plateia, que precisa de incentivo, sabe? Porque tudo isso vem do ego, tudo isso parte também um pouco do ego, entende? Então, hoje vamos lembrar de fazer essa reflexão aqui no trabalho e também para nossa vida pessoal, porque de fato a vida é holística, né? Às vezes coisas que nós estamos sentindo, formas que nós reagimos, afeta diretamente em todas as áreas. Então é bom fazer essa reflexão aqui, né? Então, vai se desenvolvendo a nossa leitura, chegamos na área amorosa e temos aqui na área amorosa a carta da estrela.
E ela vai trazer ainda mais esperança para o nosso dia, para o nosso final de semana, fazendo até uma ponte lá com o As de Copas e fazendo uma outra ponte aqui também com o Conselho. Nós percebemos o quanto essa leitura traz uma consistência que nos motiva a acreditarmos no melhor. E eu acho que essa síntese no final de semana, de sábado e domingo, vem justamente para bater o martelo sobre toda aquela mensagem que a gente veio acompanhando toda essa semana, né? Que vinha muito sobre nós adotarmos uma postura, uma visão um pouco mais consciente, madura e também confiante dentro das nossas possibilidades, otimistas dentro das nossas possibilidades, como mencionei quinta, na quinta-feira, se eu não me engano, foi na quinta-feira, que existe um pensamento teórico e filosófico que fala sobre isso, que muitas vezes nós podemos até ser pessimistas pela realidade, por sermos conscientes, mas sermos esperançosos, sermos otimistas, vem do nosso coração, do nosso particular. E aí, se você vai pensar assim, poxa, mas não sei se vai dar certo, aí tá, beleza. Tu já pensou em todas as pessoas que lutaram por algum ideal, que tiveram uma crença, que lutaram por coisas assim. Se essas pessoas tivessem desistido, já pensou? Já pensou? Já pensou se a pessoa lá que eu não sei exatamente, né? Mas vou dar um exemplo. A pessoa que inventou o motor de automóvel, ou a pessoa que inventou a energia sustentável, que desenvolveu o projeto. Imagina se essa pessoa também tivesse desistido, sabe? E aqui a carta da estrela vem nas nossas relações, justamente também para refletir a forma que nós estamos nos mantendo. Porque eu vejo muitas pessoas também assim, desesperançosas. Ah, eu não tenho sorte no amor. Ai, olha o que as pessoas falam, né? Já estão decretando para o universo. Estão decretando para o universo. Não se deram, talvez, o trabalho de refletir o porquê, talvez, está acontecendo isso. E justamente a estrela, ela vai lembrar uma coisa aqui. Pensa bem, ó, reflete aqui comigo. Será que você às vezes não se coloca em uma posição de vulnerabilidade muito forte? A estrela, ela lembra de termos um pouquinho de cuidado, porque a gente às vezes se joga. Essas pessoas que geralmente dizem, ah, eu não tenho sorte no amor, não dá certo, são pessoas que se jogam de corpo e alma sabe, num rio, como se tivesse um rio, sabe que eu vejo essas pessoas assim, como se fosse alguém que visse um rio, um lago, um açude, extremamente raso, cheio de pedras, e aí a pessoa vai e se atira, sabe? Se joga, a pessoa se joga. E não tem o trabalho de avaliar, de olhar como é esse lago, né? Fazendo essa analogia, como é esse lago? Será que ele dá pé? Será que eu posso entrar? Se a água tá quente, a água tá fria? Tudo isso. E na mesma forma de relações, você também tem que analisar. Essa pessoa, ela tem uma energia bacana para ficar comigo? Tem. Essa pessoa me oferece uma relação saudável? Essa pessoa corresponde? Essa pessoa, ela, ela, ela me agrada em princípios e tudo mais? Tudo isso tem que ser visto, sabe? E as pessoas não dão esse tempo, elas se jogam, já querem namorar, casar, noivar. Gente, não julgo quem tem pressa, tudo bem, pode ir com pressa, mas a pressa às vezes ela é inimiga da perfeição. E a estrela vai lembrar justamente disso, que às vezes a gente se deixa tão vulneráveis, permite que as pessoas, né, a gente às vezes chega em relação a conceitos, ideias, nós vamos nos despindo de todos os conceitos, ideais que nós temos e apenas nos entregamos para a experiência. Ou seja, às vezes a gente abre mão da nossa proteção, da nossa segurança, porque às vezes as pessoas também, a maioria, pelo menos que eu atendo, querem ter um relacionamento, mas querem ter segurança no relacionamento. Só que para você ter segurança no relacionamento, como que você vai se jogar em algo que você nem viu se é seguro ainda? Sabe? É, é... Aí você vai me dizer, ah, mas não tem como adivinhar, Tami.
mas não tem como adivinhar, mas também não dá pra achar que vai conseguir saber descobrir isso do dia pra noite. Tem que ter pelo menos uma paciênciazinha pra ir com calma, pra não se jogar, que você não sabe o que te espera, tá? Outro aspecto da carta da estrela também fala justamente sobre isso. Até onde você está disposto a fazer o que for para realizar os seus desejos. Sabe, aqui é importante você ter fé, esperança, manter, né, a confiança de que você vai conseguir o que quer, seja o que for, seja uma amizade, seja ficar bem consigo mesmo, seja um namorado, um marido, seja o que for. Aqui você tem que pensar, eu tô disposta a fazer o que for, porque é justamente, né, se você está disposta a fazer tudo, em algum momento você vai se colocar numa situação vulnerável. Em algum momento você pode acabar entrando numa situação vulnerável e se vendo numa situação complicada. Por quê? Porque você permitiu, você deixou, você sabe, muitas vezes a gente se permite, sim, gente. Às vezes tenho pessoas, inclusive, que conheço, que são do meu círculo de conhecidas, amizades e tal, que a pessoa parece que tem um objetivo de não sossegar, de não encontrar paz, sabe? Parece que tá sempre buscando algo e isso acaba, às vezes, de fato, levando a pessoa para situações que talvez não sejam tão favoráveis. Que a pessoa vai indo, vai indo, vai indo e nem vê onde tá, não vê se dá pé, né? Não vê se esse rio dá pé, não vê se tem pedra que vai machucar teu pé, não vê se tem limo que tu vai escorregar, vai cair, sabe? Mas é mais ou menos por isso aí, tá? É importante, inclusive, lembrar aqui na energia da estrela aqui, as pessoas também precisam demonstrar o certo interesse, que é o outro ponto que às vezes vejo bastante nas leituras. As pessoas, ai, Tami, o que que eu posso fazer para dar certo a relação? Que atitudes que eu devo tomar para a relação dar certo? O que que eu tenho que mudar para conseguir ficar com uma pessoa? Aí, olha só, aí a pessoa tá querendo fazer de tudo para tentar dar certo. Beleza, é legítimo, é válido, mas a outra pessoa também tem que querer, a outra pessoa também tem que fazer. Então, justamente é essa parte de perceber o interesse que está sendo demonstrado. A pessoa está demonstrando interesse de fato? Então, vamos por aí que nós vamos. Aí, chegando aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos os 5 de copas. E eu acabei de dar pausa na gravação para mim tomar uma água, porque eu vi os 5 de copas, pensei, vamos tomar uma água que não queremos problemas nos rins. E aqui, de fato, o 5 de copas é isso. Ele pode falar sobre uma desidratação ou uma hiperidratação, depende da sua situação, do seu contexto. Vou lembrar, e válido lembrar, que essa é uma tiragem coletiva. Então, talvez não vai ressoar alguma coisa tão especificamente de uma forma que você precisa entender. E aí, nesse caso, se você precisar de uma leitura particular e para sua energia específica sobre alguma coisa, algum tema, alguma situação, pode entrar em contato comigo nesse link que você vai encontrar ali na descrição, aqui embaixo na legenda. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link, daí a gente pode conversar, daí eu vou entender melhor como nós podemos ver o que as cartas mostram e como que eu vou poder te ajudar. Se você vai precisar de um pacote de perguntas ou apenas uma pergunta pode responder a sua dúvida, enfim, aí eu vou estar ao seu dispor ali no link. Mas aqui no 5 de copas, pode ser necessário você beber água, tá? Pode haver alguma questão nos rins, por isso que eu tô indicando vocês tomarem água, cuidar e tudo mais, entendeu? Outra coisa, pode haver um desequilíbrio hormonal também. E, consequentemente, gente, o desequilíbrio hormonal também pode causar alguma situação no humor. Por quê? Óbvio, os hormônios são eles que, né, eles também influenciam na nossa sensação, no nosso corpo, em tudo, né? Imagina. E aí o que que acontece? Esse desequilíbrio hormonal pode trazer ali uma queda no ânimo, uma queda né, pode trazer ali uma certa tristeza, alguma coisa assim, tá? Então é importante lembrar, gente, muitas pessoas às vezes vêm fazer a leitura de tarô comigo e às vezes, ai meu Deus, porque o que que tá acontecendo comigo? Porque eu tô atacada pelo feitiço, uma magia que botaram no cemitério.
E aí, gente, sério mesmo, muitas vezes eu abro as cartas e olho assim, dificuldade de problemas digestivos, carência de vitaminas, carência de nutrientes. Aí eu vou lá e digo assim, ó, olha, não tô vendo nada espiritual. Pergunto pra pessoa, você se alimenta bem? Você come? Aí a pessoa responde, não, mas eu não tenho, eu não consigo me alimentar porque eu é muito rápido, não sei o quê, e ando sem tempo, e não sei o quê. Então, às vezes, esse mal-estar que tu tá não é inveja, não é mal olhado, não é feitiço, não é magia. É um arroz e feijão que tá faltando uma comida de sustância nesse corpo, tá, meus queridos consagrados? E aqui, chegando na alçada da espiritualidade, o cinco de copas pode trazer uma certa nostalgia, assim, de lembranças um pouco mais melancólicas, tanto do passado quanto de algo que talvez não terminou como você esperava, que não acabou da forma que você achava que ia acabar, sabe? Às vezes tem situações entre amizades, relacionamentos e dinâmicas que a gente para e pensa assim, ó, nossa, mas essa amizade aqui era tão legal, não podia ter acabado desse jeito. Nossa, mas essa pessoa aqui, nós tinha uma coisa tão legal, nós se dava tão bem. Não precisava ter acabado desse jeito, não podia ter acabado desse jeito. Não, sim, nós temos isso. É. Nós temos essa mania de lamentar e não conseguir dar fim nas coisas. Temos essa cultura de romantizar as coisas, que elas têm que ser do jeito que a gente queria. Então, talvez seja interessante refletir se realmente vale a pena ficar remoendo isso aí, tá? Com todo respeito, é claro, às vezes pode ser uma lembrança de algum ente querido e com todo respeito, como eu disse pra vocês. Mas assim, agora eu vou fazer uma observação aqui particular, tá? Mas que talvez pode não caber, talvez você não acredite, mas é o seguinte, quando a minha avó faleceu, eu tive um problema muito grande que a teoria de tudo que eu tinha estudado no kardecismo, com a espiritualidade, veio assim, veio me confrontando com a morte da minha avó, porque na teoria é muito fácil a gente às vezes se desapegar e de se desprender daquele sentimento, mas na prática, quando você tem que, né, se despedir de uma pessoa, de uma situação, de algo que você não tinha que ser daquele jeito, e a gente fica meio inconformado, o que que acontece? Isso gera uma energia, né? E uma vez me falaram assim, né, uma pessoa muito querida na faculdade, que era colega da faculdade, comentou assim, olha, quando a gente perde alguém, a gente tem que tentar processar e, né, levar esse sentimento adiante, porque quanto mais a gente chora, mais a pessoa sofre. E quando tu tá chorando aqui, o espírito da tua avó vai voltar e vai sofrer contigo, porque ela não quer te deixar sozinha. E assim, aquilo eu refleti, sabe? E de fato eu pensei, nossa, como eu sou egoísta. Como nós somos egoístas, né? Quando as coisas não saem como a gente quer, a gente chora, a gente sofre, a gente. Só que não é assim, não é, não. Tudo, tudo, tudo traz, né, um aprendizado e essa situação me trouxe esse aprendizado, justamente de entender que além de eu sofrer cada vez que eu chorava e insistia, ela também sofria, ela também acabava sendo atraída por aquele sentimento e isso acabava atrapalhando ela de seguir em frente adiante, dela seguir o curso dela também lá do outro lado, ela seguir o caminho dela no outro lado. Então, me disseram isso, que a gente não podia ficar lamentando nem chorando, para que ela pudesse continuar, para que ela, inclusive, seguisse adiante na missão dela espiritual e um dia a gente se encontraria novamente. E eu comecei a elaborar e realmente passou um tempo, sabe, pessoal? Aqui a gente está falando de uma energia de final de semana, mas que talvez isso possa se perpetuar e possa estar na sua vida presente esse sentimento de perda há tempos, há anos. Eu mesma fiquei acho que uns 2 anos até poder ir lá na minha avó, sem chorar no túmulo dela, e lembrar dela e falar dela sem chorar. Então, é tudo um trabalho.
Aqui é importante nós nos conscientizarmos disso, do quanto que às vezes remoer certas coisas pode nos afetar, pode nos colocar num lugar até mesmo de sofrimento né, enfim, as consequências que isso pode trazer para nós. Então, nessa parte espiritual, acredito que o Cinco de Copas venha nesse final de semana para representar isso. E aqui no conselho nós temos o julgamento. Então é o seguinte, você tem que aceitar que dói menos. Aceita que dói menos, se entrega para o momento. Aqui provavelmente alguma situação vai ter algum desfecho. E o que você pode fazer é aceitar e aprender essa lição. Provavelmente é uma lição de moral, ou uma lição, apenas uma lição que a vida quer te ensinar. E para você poder aprender, você de fato precisa analisar o desfecho, os resultados. O que está acontecendo agora na tua vida? Se você parar para analisar, muito do que está acontecendo de fato são desfechos, são resultados de situações que às vezes você deixou acontecer. Aí você vai dizer, ai, Tami, mas sabe que eu não fiz decisão, eu não tomei decisão e deixei acontecer o que deixei na mão de Deus. Só que quando você não faz uma decisão e deixa nas mãos de Deus, você também está fazendo uma decisão inclusive uma decisão talvez até não muito apropriada, porque você entrega os teus caminhos. E nos nossos caminhos nós temos que ser protagonistas, donos do nosso caminho, donos das rédeas do nosso caminho. Porque se nós largarmos as rédeas, nós vamos justamente parar em lugares e depois nós vamos ter que lidar com as consequências de ter largado as rédeas e deixar chegar nesses lugares. Então, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, nesse conteúdo, comentário aqui se fez sentido para você, me conta, compartilha com alguém que também pode ser útil, segue o perfil para você não perder mais nada e ativa as notificações também para ficar sempre antenado quando algo novo surgir por aqui, tá bom? Agradeço a sua companhia, um abraço fraterno, um ótimo final de semana e até mais.